Ok? Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Sou o Carlos Alexandre, sou profeta do Ministério de Verdade. Eu estou aqui com o Paulo, também profeta do Senhor, que congrega junto ali com o Ministério Verbo Vivo, né? E quero que ele se apresente para nós essa noite. Amém, graças a paz. O Alexandre já me apresentou, né? E meu nome é Paulo. Nós estamos aqui para cooperar nessa live, trazer algumas coisas que Deus tem colocado em nossos corações, declarar sobre as nossas vidas que há uma unção, e essa unção ela despedaça o jugo de toda essa estação a qual nós estamos vivendo. Há uma unção da parte de Deus para a minha vida, há uma unção da parte de Deus para a sua vida, há uma unção, há uma habilidade de Deus para os seus negócios, né? A Bíblia diz lá em João que há uma unção verdadeira, e esta unção verdadeira nos capacita e nos ensina em todas as coisas, né? E esta unção nos ensina a permanecer em Cristo e assim também tomar conta de todas as coisas ao qual Ele depositou confiança para que nós pudéssemos dirigir ou negociar ou ir adiante. Deus abençoe a sua vida. Amém, amém. Você vê que hoje nós vamos ter um assunto bem bacana. Nós separamos algumas impressões da parte de Deus na questão profética e nós vamos depois transcorrer ao longo desse momento profético que nós estamos entendendo da parte de Deus e que nós queremos compartilhar com você. Queria orar nesse momento, né? Liberar o Espírito de revelação sobre nós para que nós possamos mergulhar na palavra. O intuito aqui é nós trazermos aí uma leitura espiritual, uma base bem madura com relação ao mercado, às oportunidades, aquilo que nós podemos nos posicionar nesses dias. O profeta Paulo tem trazido uma larga experiência nessa área e nós temos até inclusive compartilhado, acompanhado aí ao longo desses anos. Nós sabemos que isso vai poder cooperar com você nesse momento, né? Então eu queria orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito de revelação e o Espírito de sabedoria venha sobre nós nessa noite. Declaramos, Pai, o Espírito profético derramado sobre esta live. Que o Espírito da profecia caia sobre nós. Senhor, declaramos os céus e terra unidos em Cristo Jesus para convergir todas as coisas que estão nos céus, na terra, Pai. Santificado seja o teu nome nesta noite, que o teu reino venha e que a tua vontade manifeste-se aqui neste lugar, na terra, assim como foi feita no céu. Assim nós oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém? Nosso objetivo tem sido trazer uma leitura com base numa ótica profética. Então, o que isso aponta? Aponta para aquilo que nós temos entendido da parte do Senhor com base nas Escrituras e como nós iremos nos posicionar diante desse desafio que nós estamos vivendo nesses dias, né, Paulo? Sim. Sobre o mercado corporativo. Nós entendemos que Deus ele tem estratégias específicas bem claras para nós nesses dias, né? E nós temos ouvido os seus profetas. A palavra do Senhor diz assim que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os teus servos profetas. Então é importante nós entendermos, nós ouvirmos a voz profética. Eu tenho inclusive instado nas lives que nós temos que ouvir as vozes proféticas que Deus tem levantado, as vozes maduras, aquelas que foram forjadas no fogo, aquelas que estão alinhadas com a palavra e que estão dando frutos, né? Nós sabemos disso, principalmente porque Jesus disse que nos últimos dias muitos falsos profetas iriam se levantar. Então nós temos entendido que há uma janela de oportunidade de comunicação, nós precisamos entrar por ela, né? Então a base nossa é sempre estar explorando isso, né? A ideia é a gente estar se reunindo a cada 15 dias, a gente vai montar uma agenda. Essa é a segunda encontro que nós estamos fazendo, né? Mas a ideia sim é fomentar, mobilizar, edificar, animar as pessoas debaixo deste ofício que nos foi dado, né? E impartir sobre essas pessoas uma unção para que elas possam realizar, que elas possam cumprir com o seu chamado.
né? Então eu queria ler um texto na palavra, se vocês me permitem, nós depois vamos abrir, que nós queremos ouvir o Paulo, né? Da última vez eu percebi que ele tinha muito mais coisas para ministrar para nós, né? Então nós vamos dar toda a liberdade para que ele possa se mover como águia, né? Que ele foi chamado e foi estabelecido. Então eu queria ler Daniel capítulo 12, né? Capítulo 11, verso 32, tá? Daniel 11, 32 diz assim, eu queria ler, embora nós tenhamos um costume, né, de ler parte A, parte B, mas eu queria ler só uma parte do versículo, se vocês assim me permitem, tá? Que diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, está escrito, né? Então o povo que conhece o seu Deus, então o princípio em que nesse cenário profético, esse ambiente que nós estamos inseridos, nós estamos vivendo, Paulo, é necessário que haja um conhecimento. Então o conhecimento, né, nós sabemos que o povo ele é destruído porque falta conhecimento. Então o que eu tenho percebido é que muitas vezes as pessoas elas vão para um mercado extremamente corporativo, desafiador, e chegam lá e elas sabem que diante desse mercado tem tantas pessoas que não são, quer dizer, não jogam o jogo conforme a lei de Deus, nem conforme a lei do homem, e se sentem muitas vezes acuadas, né, e se posicionam com caráter bíblico, mas muitas vezes elas não se movem na unção que Deus tem colocado sobre a vida delas, né? A unção de conquista. Então, é interessante que Daniel está trazendo para nós o quê? O povo que conhece o seu Deus. Então, quando eu conheço o meu Deus, eu conheço a grandeza dele, eu conheço o poder dele manifesto e eu farei proezas. Então, essa noite, que o Senhor traga sobre nós um espírito de conhecimento para mergulharmos nessa grandeza dele, nessa atmosfera, nesse ambiente dele, onde possa se ativar em nós uma fé, possa se ativar em nós uma cura, possa se ativar em nós uma mentalidade de reino, para estabelecer aquilo que Deus nos estabeleceu no mercado corporativo, né? Eu queria que você pudesse mergulhar nessa palavra junto com a gente, conosco, Paulo, naquilo que nós tivemos aquele momento ali sobre ambiente, naquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Nós queremos ouvir um pouco. Profeta. Amém. Amém. É engraçado que quando nós falamos sobre o espírito da profecia, né? A gente está falando aqui, isso mexe com algumas fortalezas de religiosidade, né? A gente sempre fala das fortalezas de religiosidade que está em muitas pessoas, né? E o espírito de profecia está lá em Apocalipse 19:10, como nós aprendemos durante vários anos na escola, né? Na escola dos filhos dos profetas, né? E naquela época que tinha uma companhia profética, o professor lá era o Carlos Alexandre e mais algumas pessoas que davam aula. O espírito da profecia, ele é Jesus, né? Não precisa ter medo, porque todas as coisas estão nele. Nós não viemos aqui trazer algo que possa uma autoajuda para você nesse momento. Nós vamos tentar, né, ou com toda certeza, não vou dizer tentar, com toda certeza nós viemos declarar a ajuda do alto sobre a sua vida, diante da palavra, e que nós temos estar em Deus, né? Acima de todas as coisas há um padrão celestial, e o desejo de Deus é que as pessoas sejam curadas, sejam transformadas, sejam salvas, e assim também é no mercado corporativo. É da vontade de Deus que muitas coisas que estão em desacordo com a vontade dele sejam alinhadas com a vontade dele, né? Naquilo que você foi roubado, é da vontade de Deus que você seja restituído. Amém? Não interessa o que ocorreu no meio do caminho, interessa se você inseriu Deus no meio da sua história. Se você tem permitido que Deus esteja no meio da história da sua vida, e aí é onde você vai ver sinais e prodígios, e aí é onde você vai entrar na dimensão, é onde você vai ter um tempo de intimidade, e as nossas feridas, as nossas dores e as dificuldades dessa estação, de uma estação passada, elas devem nos levar diretamente para Deus, né? Para mais ninguém. O que nós queremos declarar aqui é a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu estava falando sobre a palavra
uma palavra, e veio essa palavra nesse momento, né? E assim, 1 João 2,27, né, diz assim, que a unção que vocês receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém vos ensine alguma coisa, mas a unção como dele é recebida é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como eles os ensinam. Então há uma unção que nos ensina acerca de todas as coisas, né? Há uma unção para a tua casa nesse tempo, há uma unção para os teus negócios, há uma unção como você vai se mover com os teus filhos, há uma unção de como você vai se mover em meio aos teus relacionamentos com a tua esposa, há uma unção como que você vai se mover no mercado corporativo, você de deixar ativar esse ambiente, e você gostaria que Deus ativasse esse ambiente, que você entenda que há um ensinamento de Deus, né, que nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo e nós vamos nos mover debaixo desta voz que está sendo declarada na palavra de Deus. E quando nós falamos de ambiente, nesses dias você pode escolher o ambiente que você deve estar, né? O ambiente que a palavra declara sobre você acerca de quem você é, ex-sacerdote. Ou você pode escolher se tornar maldito fora da palavra. É engraçado que Deus, lá no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, ele diz assim: escolher, né? Eu coloco diante de vocês vida ou morte, agora você pode escolher. Agora, qual a sua escolha neste momento, nessa estação, e quais são as decisões que você vai tomar, né? Independente do ambiente. Estou dando risada aqui que tem os bastidores, né? Hoje o negócio está aqui igual a Rede Globo, né? Tem os holofotes, né? Tem a editora de imagens, né? O negócio tá evoluindo, o negócio está chique. E voltando ao assunto, o ambiente que nós vamos... quem declara, quem estabelece o ambiente, a escolha do ambiente, né? Você escolhe estar debaixo de um ambiente de vida ou um ambiente de morte, né? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Isso é bom que eu e você tenhamos esse entendimento, que nós andamos por fé. E andando pela fé, nós atingimos um ambiente de graça, né? Entendemos que podemos entrar em um ambiente de graça, podemos atingir a dimensão da graça. Eu estava lembrando hoje de um texto que Pedro estava pescando, né? Pedro, ele era um profissional da pesca, né? Exatamente. Você começa a olhar Jesus, né? E a figura de Jesus, ele vem e ele atinge todo um mercado financeiro. E Jesus, ele era carpinteiro. Ele não era só carpinteiro, ele era profissional de carpintaria. Sim. Né? Ele era alguém que não fazia apenas um móvel qualquer, não desmerecendo aqueles que fazem, mas ele era aperfeiçoado, né, em um artífice dos móveis. Então ele tinha uma habilidade, né, diferenciada que ele havia recebido do pai dele. Por favor, continua. Amém. Mas é bom, ele lembrou que é o seguinte: quando a gente olha lá o carpinteiro, nós entendemos como uma profissão naquela época que era como se fosse uma simples profissão nos dias de hoje. Não, é uma profissão de grande valia, né? Certamente nós olhamos muitas vezes e entendemos como algo muito humilde, né? Jesus disse assim: vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Mas Jesus, ele tinha um preparo, né, na área profissional dele, né? E ele foi um excelente profissional, né? Os estudiosos falam sobre isso. Você pesquisar mais um pouco que tipo de carpinteiro que ele foi. Um profissional, né? Só um profissional poderia entender acerca do mercado. Então ele tinha entendimento do mercado. Então ele veio e ele tocou um dos maiores mercados da sua época, que era o mercado da pesca. Né? E ele veio e tocou um dos maiores mercados da época, né? Zaqueu, cobrador de impostos, né? Então, e ele vem e ele continua tocando no mercado nos dias de hoje. Ele é eterno.
É engraçado que nós queremos realizar a obra de Deus. Tudo isso é direcionado para Deus, né? Não é para o nosso ego. É lógico que você vai aproveitar muito daquilo que Deus colocar sobre as suas mãos, porque é bênção de Deus para a tua vida, né? Mas uma das coisas que é importante nós estarmos atentos, né? É que ele tinha um desejo, ele veio e tocou o mercado, né, financeiro, e ele é eterno, ele continua tocando o mercado nos dias de hoje, né? Entenda só uma coisa: não é pecado você ter um comércio. Você está aí do outro lado, você tem um sonho de montar uma loja, um negócio, você pode depositar esse sonho diante de Deus, né? Eu estou falando com aqueles que hão de vir ainda, né? Estou falando com aqueles pós-Cristo. Vou nascer pós-Cristo. Amém. E isso não há mal nenhum. E seu dinheiro vai ser usado para as melhores coisas dessa terra, que é investir no reino de Deus. Né? Nenhum investimento garante 30, 60 e 90 por um. Somente o reino de Deus. Amém? Então, e Jesus ele vem e se encontra com Pedro, né, em um ambiente, né, um ambiente de negativismo. Pedro olha para Jesus e disse assim: pesquei a noite toda e não alcancei nada. Então, você é carpinteiro, eu sou pescador. Você tem uma habilidade, eu tenho outra habilidade. Ele entra no ambiente dele, ele entra no ambiente de Pedro. Continua, muito tremendo. Amém. E Jesus é o verbo, né? Jesus é a unção que ensina todas as coisas, né? E aí ele olha para Pedro e fala: Pedro deve pensar assim: o que esse cara pode falar para mim acerca de pesca? Né? Exatamente. E eu quero te dizer que muitas vezes nós pensamos com o mesmo padrão. O que Deus pode falar sobre uma empresa que ele não entende nada? Deixa eu te falar uma coisa: Deus é criador de todas as coisas, e todas as coisas são para Ele, e Ele entende muito mais do que você sobre todas as coisas. Por isso que é necessário nós entrarmos no ambiente, e através do ambiente que nós estamos, ter o acesso a um nível de profundidade com Deus. Então, o que aconteceu? Jesus se achega a Pedro e fala: e aí, Pedrão, como é que tá as coisas? Né? E aí Pedro diz: tá mal. Né? Tá mal, não tá legal. Não tá vendo a crise, a situação, as circunstâncias? Interessante que ele estava falando com um cara certo, achando que estava falando com a pessoa errada. Isso é interessante. É bom a gente acender algumas luzes e pensar um pouco sobre isso. E aí Jesus, através desse ambiente, muda esse ambiente através de uma palavra. Ele fala: Pedro, vai e lança a rede em tal lugar. Alguns estudiosos dizem que Jesus estava enviando Pedro para um lugar mais profundo, né? E Pedro, que tinha a ciência da pesca, né, a ciência humana da pesca, um profissional da pesca, acho que ele pensou com ele mesmo, assim, a resposta para ele foi: tentamos a noite toda e não pescamos exatamente nada. E Jesus, ele ativa um ambiente de fé em Pedro, e Pedro, debaixo daquela palavra, ele vai, mas ele ativa um ambiente de fé em você e te leva em uma nova dimensão. Que dimensão é essa, eu quero te dizer? A dimensão de você entender que há um favor dos céus sobre a tua vida. Amém. Para que você possa ir mais longe. Há um favor dos céus para que você possa ir mais longe nos seus negócios. Né? Eu gostaria de selar tudo isso aqui com o sangue do Cordeiro, porque os seus negócios são para Deus, para que você possa investir na obra de Deus. Né? E fora investir na obra de Deus, você possa investir na vida de pessoas. Quando o Senhor te abençoar muito, que você possa levantar pessoas que estão ao teu lado. Isso não é Jesus lá em Mateus 25, versículo 42, ele começa a falar assim: tive fome e não me deste de comer. Exato. Estava nu e não me deste o que vestir. Estive preso e não foste me visitar. E aí você pode entender para que funcionam as tuas finanças. Para que você possa tocar os perdidos. Uma das funções das tuas finanças
é para que você possa tocar os perdidos. Aleluia. Para que você possa cumprir a vontade do Eterno. Entenda que quando Deus liberar algo sobre a tua vida, Deus tem um propósito maior com o teu dinheiro do que você. Você tem muitos propósitos. Amém? Você tem um propósito de viajar, você tem um propósito de comprar um carro novo, e tudo isso é bênção de Deus e Deus vai conceder. Mas entenda que Deus tem um propósito com o teu dinheiro. Deus muitas vezes vai querer que você profetize com o teu dinheiro sobre lugares assolados. Então nós entramos numa dimensão de graça. Eu preciso acreditar que há um favor de Deus sobre a minha vida para que eu possa ir mais longe e para que eu possa servir a Deus com esse favor que está sobre a minha vida. Aleluia. Então significa o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. A unção que nós recebemos, ela permanece sobre nós. E esta unção nos ensina todas as coisas. Então, com essa unção, e você vem... Esse é um versículo que tem acompanhado a sua vida de muitos anos. Eu sempre lembro. Primeiro versículo do monte. Eu lembro que você sempre cita ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, acerca desse versículo. Há algo particular, uma unção particular aí relacionada com você. E é interessante que, quer dizer, essa unção que nós recebemos permanece em nós. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, ele não está limitado somente a abrir os olhos dos cegos, a abrir os ouvidos dos surdos, a abrir a boca dos mudos, a pregar boas novas aos quebrantados de coração. Ele está voltado para reedificar os lugares antigamente assolados. Então nós vivemos um tempo, né, que ouvindo você, ouvindo o coração, ouvindo o seu coração, ouvindo as palavras que Deus tem colocado no seu coração, Paulo. Então, quer dizer, essa unção, ela me habilita a eu entrar em um ambiente onde tudo é possível. Onde eu vou começar a experimentar. Então, imagine, Pedro estava num ambiente, ok? Naquele ambiente que ele estava acostumado. Talvez nós estamos vivendo um ambiente nesses dias que nós estamos acostumados. Eu vejo a televisão, falando com a minha mãe espiritual, e eu falava assim: a palavra que se ouve mais é morte. E Jesus Cristo veio trazer morte, ele veio trazer vida e vida em abundância. Então ele tem vida para nós, né? Ele tem uma vida que precisa ser descoberta e vivida, esse zoe de Deus, aonde o Senhor nos inseriu. Eu creio, inclusive hoje eu estava pensando, e nós vamos orar para as pessoas que estão desempregadas. Nós vamos ter testemunhos, porque eu lembro de uma época que vocês testemunharam, né? Vocês foram um casal que testemunharam isso, uma época que o Senhor trabalhou conosco, né? Ele trabalhou no nosso caráter, na escassez, né? E nós orávamos por pessoas que estavam desempregadas e as pessoas arrumavam emprego. E hoje eu vinha vindo para casa, no meu trabalho, e eu comecei a lembrar disso. O Senhor falou que você olhe para que as pessoas, né? Porque muitos vão entrar em conexões, né? E há uma mudança acontecendo. Então, dentro dessa mudança, então imagine, Pedro vinha vindo já com uma plena convicção de que não dá. A crise parou. Fechou o mercado, parou, acabou tudo, não tem mais, né? Aí, quer dizer, um profeta encontra com ele no caminho, Jesus, e libera uma palavra sobre a vida dele, né? Na verdade, Jesus dá uma chave para que ele possa acessar um ambiente, e esse ambiente está acessível. Nós temos essa chave nas mãos. Nós queremos liberar sobre essas vidas para que elas possam acessar esse ambiente onde eles vão encontrar oportunidades aonde eles nunca pensaram em encontrar. Você que tem uma empresa, você que tem um negócio, você tem uma oportunidade aonde você não esperava você vai encontrar. Ou seja, esse é o momento da escassez. Eu vinha pensando também, mas eu quero mais ouvir você, Paulo. Mas eu vinha pensando também, depois eu quero transcorrer, se a gente conseguir, senão nós vamos ter que deixar para a próxima live, né? Mas o ambiente, ele é algo extraordinário, porque o profeta, a unção profética, e nós não estamos aqui para colocar luz sobre a unção profética. Nós estamos aqui porque nós entendemos que a igreja ela foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, os apóstolos e profetas, eles trazem consigo o quê? Para que a igreja possa ser morada de Deus no Espírito. Então, quando Jesus libera aquela palavra, dá uma chave para Pedro
Pedro acessa um ambiente onde ele pode enxergar aquilo que ele não estava enxergando. Então, talvez você, essa noite, você não estava enxergando algo. Nós queremos declarar que você vai ter visões do reino de Deus, para que você possa enxergar. Talvez clientes que você tem na sua carteira e que você não tinha contato, conexões que vão acontecer, porque é interessante, quando nós entramos nesse ambiente, é um ambiente onde tudo é possível. Né? Não dá para apenas nós definirmos este ambiente como apenas um ambiente de fé, porque a fé, ela remove montanhas, né? Se não tivermos o fé como um grão de mostarda, nós diremos a montanha. Quer dizer, se eu tiver dentro de mim a semente, essa semente, ela vai ativar no mundo espiritual aquilo que é impossível para mim. Então hoje, um cenário que muitas vezes se coloca é um cenário de impossibilidades, é um cenário que muitas vezes se apresenta com insegurança, incerteza, e nós não podemos estar nesse ambiente. Nós temos que ser alçados, né, como igreja, né, como o nosso papel, o nosso ofício é o quê? É levar a igreja, estender sobre a igreja para que ela possa subir para as alturas, para que ela possa subir nos lugares altos e poder ver aquilo que não estavam vendo. Né? Eu creio que no meio dessa crise há uma oportunidade. Eu estava pensando numa coisa, Paulo, eu encontrei também um pastor, amigo nosso, eu não vi há muitos anos, ele coordena uma pequena igreja, né? Digo pequena com relação ao tamanho, mas nós não estamos aqui para discutir sobre influência, porque muitas vezes você pode ser um pequeno ministério, mas se você ser uma ponta de lança, uma igreja que influencia os céus. Nós entendemos isso, nós não olhamos pelo tamanho, nós olhamos pela a influência e o papel que essa igreja está desenvolvendo junto à cidade. Né? E ele me disse que assim, ele acabou parando com os cultos, né? Ele começou a fazer lives. E ele começou a perceber que ele alcançava nas lives 80, 100, 150 pessoas e ele pastoreava 50 pessoas. De repente ele se deu conta que numa das lives dele estava com 300 pessoas. Eu não estou pensando em número. Eu estou pensando e disse o seguinte: Alexandre, o evangelho do reino está sendo pregado em todas as nações. Ele está correndo. A palavra está correndo. Né? Então, diante da crise, nós pensamos as igrejas, os templos fecharam. Não, Deus deu uma estratégia. Ele tinha uma palavra profética, né? Onde haveria uma onda de evangelismo mundial, onde o ministério do evangelista seria levantado. Nós ouvimos isso pelos profetas que já estão na estrada, homens maduros, né? E temos testificado acerca dessa palavra. Sabemos que o Brasil será um celeiro de missionários. Sabemos que através das nossas ofertas, dos nossos desafios, nós vamos poder cooperar com a obra do Senhor, como você falava acerca do desafio daquilo que Deus está olhando, para os recursos que Ele tem trazido sobre as nossas vidas. Mas eu fico pensando, aí Deus dá uma palavra e as igrejas, elas de repente não têm mais cultos e elas voltam para as casas. Por quê? Porque Deus nos inseriu num ambiente para trabalhar com o nosso coração, para que nós pudéssemos entender a minha palavra vai se cumprir. Então nunca se teve na história tantas lives que estão sendo feitas, e nunca se teve nessa história tantas pessoas sendo alcançadas pelo evangelho do reino de Deus. Então assim, a palavra de Deus, ela atravessa as circunstâncias, ela não trabalha de acordo com as circunstâncias, né? Ainda compartilhando com um pastor numa ligação na semana passada, nós falávamos, Deus não trabalha de acordo com as circunstâncias, Deus trabalha de acordo com a sua palavra, e a palavra dele vai se cumprir. Era de um carpinteiro, mas havia uma unção. A unção que determinou todas as coisas. Ele tinha uma unção. Isso que nós precisamos entender. A unção era plena sobre a vida dele. Quem chegasse perto de Jesus já sentia a sua santidade, sentia a sua unção, era tocado por algo. Ele tinha uma habilidade de, com a sua própria vida, mudar o ambiente, né? Isso está ligado à intimidade, mas ao ambiente em que ele ficava um dia anterior. Ele ficava na presença. Quando ele ficava na presença, ele vinha, ele ativava a presença. Então eu creio que como nós falávamos, essa unção que nós recebemos,
ela vos ensina todas as coisas. Né? Por quê? Porque ele era a unção. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio e vimos a sua glória. Ele é a unção. Isso é algo tão poderoso, sabe por quê? Você falando, né, me fez lembrar quando eles estavam dentro do barco e a tempestade era contrária. Talvez nós estamos dentro de um barco agora, e a tempestade é contrária. E tinha um carpinteiro dentro do barco. E talvez quando aquele carpinteiro se levantou e ele falou, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Talvez aqueles homens olharam e falaram, mas eu sou pescador. Essas ondas aqui não derrubar o barco. Nós temos visto até inclusive em Atos 27, quando Paulo, naquela missão que Deus havia dado para Paulo, né, e que o barco afundou, mas por causa da palavra daquele homem que Deus deu a ele, palavra profética, ninguém se perdeu, né? Então nós temos entendido que talvez nós estamos num barco, talvez você imagine, nossa, eu não sei o que está acontecendo, mas nós temos uma palavra nesta noite. Ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder dentro desse barco. Esse barco é o Senhor. Ele está no barco. Ele está no barco. Né? Ele está no barco. Ele está na tua empresa. Ele está no teu negócio. Ele está no teu negócio. Ele está junto contigo. Se você é um profissional, um empreendedor, se você é um profissional CLT, ele está contigo, né? Com certeza. E eu fico pensando em, nossa, como ardia agora no meu coração quando você falava. Por quê? Porque quando ele se levanta, Paulo, e ele fala, ele dá uma ordem para o mar, né? E o mar para, a tempestade para, né? Agora, o que o carpinteiro estava? Era o carpinteiro que estava dentro do barco. E tinham homens profissionais ali. Às vezes nós estamos ouvindo coisas de pessoas instruídas na área de financeira. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que trabalhou com câmbio, e ele fala isso, e ele fala aquilo, e eu falo, não, eu creio que existem oportunidades. Por quê? Porque nós temos que ter um posicionamento de influenciar o ambiente. Jesus estava num ambiente onde havia medo, incerteza, aonde eles estavam prontos, onde o barco iria afundar. E ele dá uma palavra. Por quê? Porque a unção estava sobre ele. E essa unção está sobre nós. Essa unção está sobre você. Essa unção está sobre os teus negócios. Quando você entende isso, você entra nesse ambiente. Quando você entra nesse ambiente, você é capaz de fazer como Pedro, pular nas águas como ele fez. Você se lança. Você vê um ambiente e você se lança nesse ambiente. Talvez nesses dias o Espírito Santo vai te conduzir a você ter estratégias a como você se lançar nesse ambiente. Né? Talvez nós estamos aqui trazendo uma chave para você entrar nesse ambiente. Mas o mais interessante, inclusive eu peguei essa palavra no casamento do meu filho. Eu falei assim, Senhor, como é que eu vou falar sobre barco, Jesus, casamento? Né? Aí a gente fica pensando, e quando o Senhor está no projeto, barco na fundo. Quando o Senhor está no projeto, na fundo. Porque Ele tem uma palavra. Não, mas era o carpinteiro. E você sabe de uma coisa, para o pessoal que está aqui junto com a gente? Você sabe de uma coisa? Jesus, quando Ele aparece lá em Cafarnaum, disseram assim, ele é filho de José, ele é filho de Maria. Você sabe o que falaram para ele? Nazareno. Carpinteiro. Tentaram colocar ele pela sua profissão para diminuir a sua influência do poder da sua palavra. E olha, mesmo assim, ele não fez muitos milagres ali porque eles não receberam. Mas o que nós podemos compartilhar com vocês, debaixo dessa revelação, é que Deus te deu um dom. Deus te deu uma visão. Carpinteiro, só que ele tinha unção. E essa mesma unção, ela te leva a um ambiente. E esse ambiente vai ativar dimensões de glória, dimensões de fé. E a cada dimensões que são ativadas, nós podemos mergulhar mais nele. Então eu tenho certeza que nós não estamos, nesse momento, falando para pessoas que estão passando por um momento difícil. Mas o que nós queremos compartilhar é que existe uma janela de oportunidades. Porque antes dessas coisas acontecerem, ele já sabia. Hein? É engraçado que
estava compartilhando que Deus ele rompe com as circunstâncias. E olhando, a palavra diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que nós estamos passando nessa situação como nação, né? Como patriotas, né? Que nós sabemos que muitas leis precisam mudar, né? Deixa eu deixar uma palavra profética para você, que ela vai romper ao longo dos anos, e grava isso. Isso é uma certeza que eu tenho de Deus no meu coração. Há uma barreira muito grande para que esse país venha romper com algumas leis contrárias, com algumas leis que elas não beneficiam aqueles que dão empregos, aqueles que são empresários, e não beneficiam aqueles que também são empregados. Mas haverá um tempo, assim como eu entendo da parte do Senhor, haverá um tempo em que Deus vai romper com todas essas circunstâncias. Eu creio. Continua firme. Nós ainda veremos nesta vida. Eu creio. Né? Há muitas vozes neste mundo e nenhuma delas é sem significado. Assim como diz lá em 1 Coríntios 14:10. Então, essas vozes dizem o Brasil nunca vai mudar. Deixa eu te falar alguma coisa. O juízo de Deus já está sobre o Egito. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Moisés veio à luz, ele veio quebrando a lei do Egito. E entenda uma coisa, o nosso Salvador, vai quebrar com as leis contrárias e vai tornar essas leis em benefícios. Nós estamos sendo treinados para um novo tempo, estamos sendo treinados para que nós possamos manifestar a glória de Deus em meio aos nossos negócios, em meio a todas as coisas que nós vamos efetuar, em meio ao mercado financeiro e mais muitas coisas que nós temos capacidade de romper e de fazer. Engraçado que quando fala acerca disso, aonde você está neste momento agora, né? Você está em Cristo, você ama a Deus, então fica tranquilo. Pode descansar em Jesus, porque Deus, em meio às circunstâncias contrárias, Ele vai manifestar o poder dele. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas, não tem exceção. Tudo que nós estamos passando vai cooperar lá na frente. Essa é uma mola que vai nos impulsionar em muitas áreas em nossas vidas mais adiante em meio a essa crise. Amém? Amém. Aleluia. Eu concordo com esta palavra e eu declaro ativa esta palavra no mundo espiritual sobre ti, ó Brasil. Nós cremos nisso. Cremos que Deus barreiras está trazendo. As barreiras vão cair. Há um tempo... Né, eu vejo muitas lives, né, e vi muita gente chegando e falando assim, vi um monte de profetas falando até, né, nós não podemos pedir, né, nós temos que orar pelas nossas autoridades, temos que orar, mas entenda uma coisa, nós precisamos entender o nível de misericórdia de Deus sobre essas autoridades em nosso chamado. Amém. Há um nível de misericórdia e Deus está rapidamente atuando com esse nível de misericórdia. Entendeu? Nós precisamos entender o nível de santidade de Deus e o nível de misericórdia. O juízo ele passa pela casa de Deus como ele tem passado, mas ele atinge outros lugares. Nós precisamos entender esse nível de misericórdia. Como está o nível de misericórdia sobre os governantes? Como está? Nós estávamos assistindo agora aqui uma reportagem e já tem cabeça rolando, né? E não é cabeça de profeta. É a cabeça daqueles que se corromperam. Sim. Presta atenção como aqueles que se corrompem rapidamente estão sendo denunciados, rapidamente eles estão aparecendo, porque é da vontade de Deus. Há uma vontade de Deus, há um juízo de Deus estabelecido sobre as autoridades desta nação. Grava bem isso. Amém? Nós concordamos com isso, sabemos que Deus está estabelecendo. Isso é a igreja quando ela ora. Venha o teu reino. Quando você vem ao teu reino, você está pedindo para que um governo superior se estabeleça sobre esse governo, né, inferior. E nós aprendemos através de Jesus. Você falando, eu me lembrei de uma das vezes em que uma reunião que nós tínhamos com um apóstolo que nós caminhamos durante um tempo, ele perguntou para mim certa feita: você entende quando você pede vem o teu reino? Aí eu falei assim para ele: eu nasci para isso. Nós nascemos para a tua glória.
nós nascemos pela tua glória, para a tua glória, para ver o reino de Deus estabelecido aqui. Nós somos amigos do noivo. E como amigos do noivo, nós temos uma tarefa. Trazer alegria para a noiva pelas palavras do noivo e comunicar a ela o seu coração. Assim a nossa missão estará cumprida. Assim, a alegria do noivo é ver a noiva cumprindo o seu propósito, poder se preparar para esse encontro. Então, isso é importante nós entendermos que o reino ele está se movendo sobre o Brasil. E precisamos entender também que há um papel profético na oração, na intercessão, que nós temos também avaliado nesses dias, porque esse papel profético ele traz uma unidade de pensamentos, unidade de objetivos, unidade de propósitos para a noiva, para a igreja. Porque é interessante o aspecto quando Jesus fala, que eles falaram assim, olha, você expulsa demônios pelo Deus de Beelzebul. Ele disse assim, olha, eu não expulso demônio, se eu expulso demônio pelo Deus de Beelzebul, então o reino das trevas está dividido. Mas eu não expulso demônios pelo Deus de Beelzebul. Eu expulso demônios pelo Deus de Deus. Consequentemente, é chegado a vós o reino dos céus. Então o reino ele vem para remover o reino cristão. O reino inferior, ele só é removido por um reino superior, um governo superior. E nós, como aqueles que são aqueles chamados para preparar o caminho do Senhor, nós cremos que esse governo superior já está sobre nós, já está sobre o Brasil. Eu recentemente estava lendo Amós capítulo 5, 24, e vai totalmente em acordo com aquilo que você está falando. Corra, porém, o juízo como as águas. As águas estão correndo como um juízo sobre essa nação. Há um juízo de Deus sobre essa nação. Há um juízo de Deus sobre a economia dessa nação. Porque Deus, ele vai curar e vai sarar a nossa economia. Às vezes nós ficamos pensando, hoje até conversando com um diretor amigo, os nossos idosos, ele me chama de Isidoro, como é que vai ser esse ano? Eu falo assim, vai ser o melhor ano da nossa vida. Nós temos que crer, nós vamos crer nisso. Aquilo que nós não fizemos em 6 meses, em um ano, nós vamos fazer em 6 meses. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Mas entenda uma coisa, esses desafios estão para aqueles que conhecem o seu Deus e farão proezas. Porque eles estarão com os ouvidos atentos aos perdidos, aos famintos, aos sedentos, aos desesperados. Pois esse o Senhor vai gerar. Eu me lembro que no começo do ano, o Senhor falava sobre desafios que nós iríamos passar ao longo do ano, sobre ministrar sobre ministérios. Ele iria colocar conexões em ministérios, de trabalhos que estão aí, fazendo um trabalho excepcional no reino, que poucos conhecem. E nós temos que entender que existem ministérios que estão fazendo um trabalho excepcional no reino de Deus. E Deus vai trazer à luz a esses ministérios. E a igreja vai entender que a compaixão ela se dá também para esses pequenos. E aos nossos olhos podem ser pequenos, mas aos olhos do Senhor estão fazendo coisas extraordinárias junto aos perdidos, junto aos famintos. Então Deus falava também sobre esse ambiente de generosidade que nós estamos entrando como igreja. Então eu creio que você não vai apenas você não apenas terá para você, mas você vai ter, você poder ministrar, você multiplicar, você lançar, você doar. Eu creio que chegará um tempo que nós temos que entender. Às vezes nós vemos a Bíblia de uma maneira literária, e eles depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Isso significa que a unção era maior do que a glória que o dinheiro dava a este mundo, do que a glória que as riquezas traziam para esse mundo. E esta unção era maior do que essa glória. O que brilhava não brilha mais para mim. Tem até uma canção que fala sobre isso. Então que o brilho da glória do Senhor possa te atrair, você possa ver as pessoas como Ele vê. Então eu creio que o juízo está correndo como as águas sobre o Brasil. O juízo está correndo como as águas sobre a igreja. O juízo está correndo sobre as águas. É interessante que quando nós olhamos para o juízo,
Nós pensamos que o juízo ele vem para condenar, não. Ele vem para destruir aquele modelo e estabelecer, como ele é um arquiteto, estabelecer o teu modelo, o teu desenho. E é interessante que o próprio Amós diz assim: e a justiça como ribeiros impetuosos. Nós temos aprendido, nós temos ensinado nas escolas, né, e você também tem ensinado na sua jornada, que os fundamentos do reino são a justiça e o juízo. Salmo de número 89, são os dois fundamentos, a justiça e o juízo. Então, se o juízo corre como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso, significa que o reino de Deus está descendo, está vindo, sua dimensão está tocando sobre os céus dessa nação, sobre os céus de toda a terra. Eu creio que isso está trazendo uma cura para a economia do Brasil. Nós temos ouvido profetas profetizando, mas nós cremos que essa cura já está sobre os teus negócios, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos. Essa cura chegará. Talvez nós somos levados à escassez, né? E quando nós somos levados a um ambiente de escassez, é ali que nasce, é ali que germina o fruto da fé, desse ambiente, dessa dimensão de crer naquilo que é impossível. Se você puder avaliar todas as vezes em que havia uma operação de milagres na área financeira, havia um profeta por trás, havia uma unção profética, e não é para trazer luz para isso, para que você possa entender o seu papel, e o papel que nós temos a desempenhar. E você também que é chamado para esse ofício, e muitas vezes não tem entendido, né, como o mercado corporativo é um ambiente profético para declarar e decretar o reino de Deus, que é onde a igreja vai estender e vai alcançar muitas vidas. Então, eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito propício, Paulo, muito propício. Talvez, às vezes, nós vemos, né, as notícias têm bombardeado, né, as pessoas, e isso tem feito com que elas saiam desse ambiente. Mas eu quero te chamar de novo para esse lugar, para esse ambiente, para essa dimensão. Há um lugar nas alturas do Espírito. Eu tenho falado sobre isso, onde nós somos levados, onde nós podemos crer, onde Moisés esteve, onde Moisés pôde ver a palavra, ele pôde ouvir a palavra, ele pôde se mover nessa dimensão. Eu creio que essa é uma dimensão que nós somos chamados a experimentar no mercado corporativo, né? Onde existe todo aquele processo natural, tanto, por exemplo, na minha área comercial, na minha área de telecomunicações, mas existe a mão de Deus. E a mão de Deus é que determina todas as coisas. Eu posso conhecer muito do meu negócio, mas Ele conhece muito mais de todas as coisas. Ele conhece muito mais de quem eu vou tratar, né? Eu tenho visto, até inclusive nos teus projetos, nos teus negócios, né, como Deus tem te levado a um ambiente de desafio no meio da escassez. No meio da escassez. E é interessante que talvez esse é o momento da escassez, onde nós vamos entender aquilo que Paulo dizia: das trevas resplandecerá a luz, pela iluminação do conhecimento da face de Jesus Cristo. Então as trevas, a crise, ela é um ambiente propício. Nós carregamos o material necessário para fazer proezas. E é um desafio também, porque nós sabemos que a prosperidade, ela tem um fim, né? Estabelecer o reino de Deus. Durante muitos anos houve aí um desvio com relação às expectativas com relação a isso, né? Nós precisamos trazer um ensino de alinhamento, né? Talvez essa noite seja até um alinhamento, né? Para que você possa ascender diante daquilo que você tem, né? Aí dessa visão que Deus te deu, desse momento que Deus te deu. Uma das coisas que a gente precisa entender nesse cenário
é que o inimigo ele quer usar da frustração, né? Para dizer que Deus se esqueceu de você, né? E que você não é útil em nenhuma área da tua vida, né? E eu gostaria de trocar essas palavras. Deus tem uma utilidade tremenda para a tua vida, para que haja um rompimento. Tem pessoas esperando por você nos seus negócios, tem pessoas esperando por você na sua casa, tem pessoas esperando por você na sua família, tem pessoas, você é útil em todas as áreas da tua vida. Deus quer manifestar a bondade dele através de mim e através de você. E nós somos instrumentos de Deus para manifestar a bondade dele em muitos lugares, para ser reflexo para muitas pessoas, para que nós possamos ser um exemplo daquilo que Deus tem como desejo sobre este tempo e sobre essa estação. Há uma graça estabelecida sobre a sua vida. Há uma graça, há um favor de Deus, não se esqueça disso. Tudo que você for fazer, tudo que você colocar as suas mãos, quando você levantar pela manhã, você que é uma dona de casa, há uma graça para você cuidar da sua casa. Você que é um empresário, há uma graça para você fluir nos seus negócios. Você que cuida de crianças, há uma graça para que você possa cuidar de crianças. Você que é um mecânico, que é um profissional, e seja qual for a área, há uma graça para que você possa avançar. Em nome de Jesus. Receba graça no alto, né? Receba graça. Então, essa unção que permanece sobre nós, ela nos ensinará todas as coisas. Nos dará estratégias, nos dará sabedoria, nos dará conhecimento, nos dará os 7 Espíritos, essa unção dos 7 Espíritos atuando, né? Nos dará temor, o Espírito do Senhor, nos dará fortaleza para permanecer naquilo que Deus tem nos chamado. Essa graça, ela está ligada com essa dimensão. Se eu pudesse dizer, talvez nessa noite, o Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre ti. Isaías capítulo 61. Então, essa unção, ela nos leva para um ambiente. E nesse ambiente, eu posso acessar uma dimensão de graça. Aleluia. Aleluia. Então, todas as vezes que Jesus... Então vamos lá. Então, nós carregamos, você carrega dentro de você, né, o material necessário para que você possa acessar um ambiente através da unção que está sobre a sua vida. Amém? É isso? É isso? É exatamente isso. A palavra de Deus aponta para isso. Essa unção que vós recebestes, está escrito, Paulo leu aqui no começo, né? Ela que vós recebestes vos ensinará todas as coisas, pois ela permanece sobre vós. Ela está sobre vós, está ativa sobre vós. É essa unção. Então, só para terminar, para encerrarmos a nossa sala, nós estávamos falando sobre a unção. Então, quer dizer, a unção, ela nos habilita a entrar em um ambiente. Nesse ambiente, eu posso acessar uma dimensão da graça e do favor do Senhor. Então, eu creio que nesses dias você possa viver, possa experimentar isso. Eu queria orar nessa hora por essa palavra. Também eu vou pedir para que primeiro Paulo ore, depois eu vou orar. Eu quero orar também para as pessoas que estão desempregadas, né? Você que está desempregado, ou você que sabe de alguém que está desempregado, né? Apresente ele também ao Senhor, que nós vamos orar por isso. Mas antes o Paulo vai orar por nós, que nós retomamos a transmissão. Por favor, Paulo. Senhor, eu queria pedir que toda a ferramenta disponível para essa estação, Senhor, tudo aquilo que for habilidade para os teus filhos, para os teus servos, recaia sobre eles, Deus. Ou o Senhor venha despertá-los para aquilo que eles têm em Ti, Senhor. Desperta, Senhor, o chamado. Desperta, Senhor, o chamado para Te servir. Desperta, Senhor, o chamado para que eles possam ocupar as posições ao qual o Senhor determinou antes da fundação do mundo que eles estivessem ocupando nos dias de hoje. Senhor, que eles possam ser efetivos na Tua casa e efetivos acerca da plenitude da Tua vontade, Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do Teu coração, Deus.
Então que esta unção, que esta força, nós declaramos força sobre força, nós declaramos força sobre força, declaramos força sobre ti, para que você possa romper e ir adiante debaixo desta graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Justiça e juízo são a base do teu trono e vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo e andará, ó Senhor, na luz da tua face. E em teu nome se alegrará todos os dias, e a tua justiça se exaltará, pois a sua glória é a glória da sua força, e pelo seu favor será exaltado o nosso poder. Pai, nós oramos esta noite em nome de Jesus. Pai, como companhia profética, Senhor, nós liberamos deste manto e ativamos, ó Pai, uma dimensão de fé, uma dimensão de milagre, uma dimensão, Senhor, de multiplicação, de restauração, de restituição, Senhor, onde os teus filhos podem, Senhor, através desta unção desatada, essa unção liberada, eles possam, Senhor, ascender, Senhor, subir, Senhor, a um ambiente onde tudo é possível ao que crê. E nesse ambiente, Senhor, experimentar essa dimensão de graça e do seu favor e do seu poder. Pai, eu oro esta noite para que os corações sejam aquecidos da tua presença, Senhor, e que eles possam enxergar, Senhor, que Jesus Cristo, Senhor, é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, e que através deste caminho eles serão estratégias do alto, Senhor, para o mercado corporativo, onde eles forem inseridos no comércio, Senhor. Eu quero orar agora, Senhor, pelos desempregados, Senhor, todos aqueles que estão desempregados nesta hora, Pai, nós oramos em nome de Jesus para que uma porta de emprego se abra. Pai, eu te peço, Senhor, da ordem aos seus anjos telemarketing, Senhor, que possam pegar os currículos dos seus filhos e possam colocar diante das pessoas que têm que tomar decisão, Pai, e que eles possam, Senhor, Pai, ainda nesse tempo, nesse período, Senhor, Pai, aonde, Senhor, muitas vezes pensam-se assim, não está tendo contratação, não, o mercado está aquecido para você, porque a unção do alto está sobre ti, Senhor, que os teus filhos possam crer, Senhor, e que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Senhor, e que eles possam fazer, Pai, um voto contigo, Pai, que no primeiro salário, Senhor, eles possam trazer uma oferta para um ministério, que eles serão conectados por Ti, Pai,